Olá a todos os amigos, clientes e parceiros do jornal Rede Metrópole Litoral. Hoje é domingo, dia 15 de outubro e está começando agora mais uma edição do jornal Rede Metrópole Litoral News. Em Ribeirão Preto, o personagem Fofão é protagonista de um silencioso conflito. O confronto chegou às esferas legais nos últimos meses, quando a empresa do Carreta Furacão disparou com uma série de ações para monopolizar o uso do personagem. Criado pelo artista Orival Pessini, Fofão, o ícone televisivo de bochechas grandes e peruca, foi um dos mais importantes personagens infantis dos anos 80. Transformado em um astro maior nos trenzinhos de rua, Fofão provoca diversas batalhas judiciais entre empresas que utilizam a imagem do personagem e os donos dos direitos autorais do Fofão. Uma dessas brigas começou com algumas postagens nas redes sociais, publicadas em novembro de 2020, pelo perfil da empresa proprietária da Carreta Furacão, que diz, abre aspas, donos de trenzinho estão cansados de saber que não podem usar o Fofão, mas insistem no mesmo. Na justiça resolvemos, fecha aspas. Na postagem segue 3 emojis de beijinho com coração. Naquele mesmo dia, no mesmo perfil, postou novamente, abre aspas, vou pra cima, vou pagar pra ver, fecha aspas. Seguido de 2 emojis de demônio e um emoji de foguinho. A trupe do Carreta Furacão se transformou na mais bem-sucedida companhia do nicho nos últimos 10 anos, rodando o Brasil em eventos, programas de auditório e até mesmo participando de anúncios de TV. Foi na ocasião do comercial do Posto Ipiranga que Álvaro Gomes, empresário de Orival Pessini, resolveu entrar com as ações. Morto em 2016, vítima de câncer, Pessini já viera a público, tentando mostrar seu descontentamento com o que se tornara a sua criação. Abre aspas. Em minha defesa tenho direito autoral, fecha aspas. Afirma o empresário pouco antes de enviar pelo WhatsApp um registro de 1983 do personagem Fofão da antiga Escola de Belas Artes da UFRJ. Abre aspas. A Carreta Furacão vai ser notificada e processada. Eu vou autorizar os trenzinhos da associação a utilizarem o Fofão. Só não vou autorizar esse fulano que tentou me enfrentar muitas vezes. Fecha aspas. Finalizou o empresário. A empresa FSC Dameto Eventos, responsável pela Carreta Furacão, foi condenada a pagar uma indenização de R$70 mil por danos morais ao herdeiro do criador do personagem Fofão. A Justiça de Ribeirão Preto, de São Paulo, considerou que houve uso indevido da imagem, proibindo o grupo de entretenimento de utilizar a figura intitulada Fofão, personagem muito semelhante ao Fofão. O policial militar afastado, Wellington Cardone, e a esposa, empresária, Fabiana Dameto, são os proprietários do Carreta Furacão. O deputado estadual Renato Freitas, do PT, protocolou na segunda, dia 18, na Assembleia Legislativa do Paraná, o projeto de lei 772/2023, que institui o programa Passe Livre no transporte coletivo rodoviário intermunicipal para detentos que receberam alvará de soltura, apenados no regime semiaberto e seus respectivos familiares que possuem baixa renda. Freitas explica que, de acordo com as regras de Mandela, que são as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, o Estado deve garantir o direito de acesso a serviços médicos e de saúde, a assistência jurídica, a higiene, a alimentação de qualidade com valor nutricional adequado à sua saúde e resistência. A comunicação com familiares e amigos por meio de visitas e, por fim, o direito de reclamação dos presos acerca de seu tratamento.
Se aprovada, a pessoa egressa no sistema prisional terá uma passagem de ida garantida em qualquer rodoviária intermunicipal daquele estado. Para garantir o direito, basta apresentar o alvará de soltura expedido pela Justiça. Freitas pede ainda que a gratuidade seja garantida também para os presos do semiaberto, que ganharem o direito de saída temporária. Para esses, será garantido o direito de ida e volta entre os municípios onde reside e a cidade onde cumpre pena. Além disso, o petista quer que os parentes dos detentos também tenham gratuidade. O direito seria estendido para filhos, cônjuges, pais e avós. O projeto quer que mensalmente cada pessoa tenha direito a uma passagem de ida e outra de volta. Abre aspas. Em diversos casos, o preso cumpre pena em cidade diferente da qual mantém seus vínculos, sejam familiares, de trabalho ou de estudo. E devido à vulnerabilidade da sua condição, não possui recursos para retornar a essa cidade. Fecha aspas. Justifica o deputado. O estado do Paraná tem uma população carcerária de 35.540 presos, que cumprem pena em 9 regionais. Os dados são do mapa de transparência na gestão carcerária. As contas do governo central tiveram um rombo de mais de 104,6 bilhões nos primeiros 8 meses deste ano. Trata-se do pior resultado nessa comparação para um primeiro ano de mandato presidencial, segundo dados do Tesouro Nacional. O déficit indica que o governo gastou mais do que arrecadou no período. Em seus 2 primeiros mandatos, o presidente Lula, do PT, entregou um saldo positivo nas contas nos 8 primeiros meses. A conjuntura econômica atual, porém, é bastante distinta da observada naquelas épocas. O país já vem de um histórico de rombos nas contas desde 2014, quando, na época, a presidente era Dilma Rousseff, do PT. A única exceção foi em 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro entregou um superávit em seu último ano de mandato. Antes de assumir, Lula precisou negociar com o Congresso a aprovação de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para elevar os gastos em até 168 bilhões neste ano, com o objetivo de garantir as políticas sociais, como Bolsa Família e outras ações básicas. Após garantir o espaço para os gastos, o ministro Fernando Haddad vem tentando promover o que ele chama de recomposição da base fiscal do Estado, com medidas inúmeras para elevar a arrecadação. Porém, as medidas têm sido insatisfatórias, tanto que, em agosto, por exemplo, a arrecadação teve a 3ª queda seguida, em comparação ao mesmo período de 2022. Em meio a tantos rombos nas contas públicas, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou na quarta, dia 4, que é mais fácil para o governo aumentar a arrecadação por meio de novas medidas do que cortar gastos. Tebet deu as declarações durante a audiência pública na Comissão Mista de Orçamento, CMO, do Congresso Nacional. Ela destacou propostas encaminhadas pelo Ministério da Fazenda para o Legislativo, como a taxação das chamadas offshores, que buscam elevar a receita do governo. Entre todas as suas afirmações, ela também disse, abre aspas, é mais fácil até aumentar a arrecadação, como agora está sendo votada a taxação das offshores, do que cortar gastos. Em um país tão pobre, não é uma decisão tão simples. É preciso ter coragem para fazer isso. Na pior das hipóteses, deve-se melhorar a qualidade dos gastos. Fecha aspas. Segundo a opinião de diversos economistas do Brasil, o governo e sua equipe da economia falhou durante os 8 meses de 2023. De qualquer forma, não precisa ser formado em economia para saber que, como se trata de tirar dinheiro da população, que não tem como evitar de pagar os impostos, é muito mais fácil do que o governo tomar atitudes disciplinares para diminuir os gastos públicos. Ao menos 32 milhões de meninas e meninos vivem na pobreza no Brasil, segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o que corresponde a 63% do total.
Um levantamento divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e em Segurança Alimentar e Nutricional, em parceria com a Ação da Cidadania, revelou que a fome no país dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos e hoje está presente em cerca de 18,1% das casas com moradores dessa faixa etária. Além disso, em 37,8% das residências brasileiras, onde moram crianças menores de 10 anos, há insegurança alimentar grave ou moderada. A situação ainda é mais grave no Nordeste do país, onde 40% das casas com moradores dessa faixa etária sofrem com a falta de comida, e no Nordeste, onde famílias de 7 dos 9 estados também passam por situações parecidas. Outro dado alarmante aponta que todos os dias, em média, 11 crianças menores de 5 anos são internadas por desnutrição no Brasil, a maior média desde 2012, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, com base em informações obtidas através do Ministério da Saúde. A região Nordeste concentra 36% dos casos, superando os demais estados do país. Além da falta de alimento, há também a má qualidade dos produtos, que, embora mais baratos, possuem baixíssima qualidade, promovendo também a desnutrição. A Prefeitura de Guarujá abriu, na quinta, dia 28, o processo seletivo simplificado para a contratação de 50 guarda-vidas temporários. O efetivo vai reforçar a segurança dos banhistas na temporada de verão. O trabalho de guarda-vidas temporário terá carga horária de 44 horas semanais, com um salário bruto de R$ 2.579,50. O início das atividades está previsto para 1º de novembro, com um curso de formação com duração de 21 dias, e os guardas-vidas temporários vão atuar durante toda a temporada de verão, com o término do contrato em 28 de fevereiro de 2024. Para se candidatar é necessário ter idade superior a 18 anos, ser brasileiro ou naturalizado, estar quite com as obrigações do serviço militar e em dia com a Justiça Eleitoral, apresentando a documentação comprobatória. Também é preciso ter capacidade física e mental para as atribuições do cargo e formação escolar correspondente ao ensino fundamental completo. Não há taxa de inscrição. Os interessados precisam comparecer à sede da Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Marítimo, na rua Silvio Daige, 150, no Jardim Tejereba, das 9 às 18 horas. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar ficha de inscrição preenchida, documento de identidade original e cópia, além de atestado médico recente. O processo de seleção será realizado em etapa única, com 2 provas que serão realizadas no dia 23 de outubro. Na primeira, que acontece às 9h30 da manhã na piscina do Centro Esportivo Duque de Caxias, o Tejereba, os candidatos serão submetidos a um teste de natação, devendo completar o percurso de 200 metros em até 6 minutos. A etapa é eliminatória e classificatória. Na sequência, os candidatos aprovados na natação serão submetidos a um teste de resistência física no canto direito da Praia da Enseada, com largada em frente ao posto 7 dos bombeiros, próximo à Praça Horácio Laffer, onde deverão correr na areia 1.000 metros em até 5 minutos. O teste é eliminatório, os inscritos deverão comparecer no dia e horário do local das provas, munidos de calção de banho, homens, e maiôs, mulheres, para a prova de natação e roupas adequadas para a prova de corrida. A classificação final será composta pelos candidatos aprovados dentro do número previsto, em ordem crescente, de acordo com o tempo de teste de natação. A divulgação da relação dos aprovados está previsto para ser publicada a partir do dia 24 de outubro de 2023, no Diário Oficial de Guarujá. O governo Lula prepara um pente fino sobre vários remédios atualmente isentos de impostos, afirmou na quinta, dia 28, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin.
A fala foi realizada durante o evento Fórum EMS, o futuro da saúde no Brasil, do grupo de empresários Esfera Brasil, junto à farmacêutica EMS. Segundo o Alckmin, cerca de 390 tipos de medicamentos terão seus impostos de volta. O vice-presidente afirmou que, durante a pandemia, a medida se justificava para não correr risco de falta ou desabastecimento, mas que, agora, ela deve ser encerrada, com a isenção tributária ficando somente para 10 tipos de medicamentos. Com a ambiciosa meta de resultado primário igual a zero para 2024, ou despesas iguais à receita, o governo necessita aumentar a arrecadação. Uma das medidas é a volta de diversos impostos e a criação de novos, como já tem sido feito com vários setores. O vereador Fernando Martins dos Santos, do MDB, conhecido como Peitola, assumiu que bebeu antes de exercer funções na Câmara Municipal de Guarujá. A situação ocorreu durante a sessão na Câmara Municipal por volta das 20 horas do dia 14 de setembro, mas o fato só tomou notoriedade após o dia 22. No vídeo, o vereador de 44 anos afirmou que algumas pessoas estariam preocupadas com o fato dele ter bebido. Após 15 minutos, o vereador pediu desculpa a todos que estavam presentes e, ao finalizar a fala, ele assumiu a embriaguez e deu risada. Abre aspas. Seu presidente, só quebrando protocolo aqui. Quero pedir desculpas a todos aqui. Se houve algum erro aqui é por conta do teor alcoólico. Que me perdoem. Fecha aspas. Em nota, a assessoria do vereador tentou justificar, informando que, antes da sessão, alguns colegas brincaram falando que o parlamentar parecia bêbado, pois tinha tomado alguns medicamentos por conta do dumping da bariátrica. O problema ocorre quando a ingestão de alimentos ricos em açúcar ocasiona sintomas de mal-estar, como dores abdominais e sensação de desmaio. Ainda de acordo com a assessoria, mediante isso, o vereador fez uma brincadeira com o público na sessão solene de entrega de título de cidadão guarujaense para quebrar o gelo. Após ser aprovado em segunda votação na Câmara Municipal de São Paulo, em sessão plenária no dia 18/5, o PL, Projeto de Lei 875 de 2021, que trata da criação e implantação do programa Jovens Capitalistas, foi sancionado pelo Executivo na sexta, dia 21/7. O projeto é de autoria do vereador Rubinho Nunes, do União, com coautoria de outros 4 parlamentares. A nova Lei 17.979, de 20 de julho de 2023, que deverá ser implantada nas escolas municipais, consiste na difusão de conhecimento sobre o ingresso, participação e promoção de atividades empreendedoras no mercado, além de noções de planejamento financeiro e participativo em mercados de capitais e investimentos. Ainda segundo a norma, serão abordados os conceitos de empreendedorismo com o objetivo de oferecer noções sobre perfil pessoal e vocacional, oportunidades de mercado, novas tecnologias e criação de novas modalidades de negócio, gestão de negócio, avaliação de riscos de mercado, mensuração de custos, entre outros. Os participantes também contarão com a abordagem de conceitos de educação financeira com o propósito de oferecer noções básicas em economia, orçamento pessoal e organização financeira, investimentos em aplicações bancárias, mercado de ações, aquisição de títulos e psicologia de mercado. O autor da lei argumenta que o Brasil enfrentou sucessivas crises econômicas e altos índices de desemprego. Portanto, ele acredita que é responsabilidade do poder público ajudar a formar novos futuros empreendedores. E alega ainda que o ato de empreender não apenas garante benefício ao empreendedor, mas também aos seus funcionários e toda a parcela da sociedade que consumirá tais produtos e serviços. Após vários dias de conflito,
autoridades israelenses declararam cerco completo à faixa de Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Além de bombardear o território palestino, os israelenses bloquearam a chegada de água, comida e luz aos palestinos. O Hamas afirma que tem mais de 100 reféns israelenses que serão assassinados se o cerco israelense continuar. Porém, segundo a emissora Al Jazeera, um integrante do alto escalão do Hamas declarou que está aberto a discussões para um possível cessar-fogo. O governo israelense afirmou ter retomado o controle total das regiões no sul do país que haviam sido atacados pelo Hamas. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e as nações da União Europeia classificam o Hamas como uma organização terrorista. Já o Brasil e nações como a China, Rússia, Turquia, Irã e Noruega não adotam essa mesma classificação. Há países que, além de não considerar o Hamas um grupo terrorista, ainda oferecem apoio à organização, como é o caso do Irã e Turquia, que oferecem apoio material e financeiro ao Hamas, além de acolherem supostamente seus principais líderes. A Noruega não classifica o Hamas como uma entidade terrorista. Em 2007, Oslo se recusou a boicotar o grupo palestino depois da vitória eleitoral do Hamas em Gaza. Abre aspas. A Central Única dos Trabalhadores, que desde a sua fundação há 40 anos sempre foi solidária à luta do povo palestino pela sua autodeterminação no Estado Nacional, direito que lhe é negado há 75 anos pelo Estado de Israel e sua política de colonização. Fecha aspas. Ainda, abre aspas, além do fim do bloqueio criminoso à faixa de Gaza, onde vivem 2,2 milhões de pessoas que, a pretexto de represálias ao Hamas, sofrem com o corte de água, energia e combustíveis que pode provocar um caos humanitário. Fecha aspas. Diz a nota oficial da CUT, disponível no link da reportagem desta notícia no site do jornal Rede Metrópole Litoral para download. Outros membros do PT, PSOL, MST também defendem o Hamas. Os militantes de esquerda se manifestaram em resposta à decisão do Reino Unido de classificar o Hamas como uma organização terrorista. A posição britânica não é anomalia entre as democracias liberais. Os Estados Unidos, Japão, Canadá, União Europeia e, claro, Israel também reconhecem o Hamas como um grupo terrorista. A esquerda brasileira, entretanto, insiste em chamar o grupo de um movimento de resistência. A palavra, inclusive, deu título ao manifesto Resistência não é terrorismo. Abre aspas. O PCdoB condena os ataques realizados por determinação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra a Palestina, como resposta ao contra-ataque organizado pelo Hamas a partir da faixa de Gaza nas últimas horas e que atingiu áreas civis e militares. Fecha aspas. É o que diz no site do partido PCdoB. Houve 5 ocasiões em que Israel aceitou dar seu território à Palestina em troca de paz. 1936, 1947, 1967, 2000 e 2008. Em todas essas oportunidades, os palestinos disseram não e seguiu-se com uma onda de violência. Até o momento, o número de mortos na guerra já pode ter ultrapassado 4.000 pessoas. Em Israel, os jornais relatam 1.200 mortos e 2.900 feridos. Já o Ministério da Saúde da Palestina informa 1.100 mortos e 5.339 feridos. Além disso, Israel diz ter encontrado mais 1.500 corpos de soldados do grupo extremista Hamas em território israelense. O jornal Rede Metrópole Litoral News fica por aqui. Para mais notícias e informações, acessem o site do jornal Rede Metrópole Litoral, www.rmlitoralonline.com.br. Obrigado a todos e até a próxima edição.